Olá, gigantes! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você está assistindo a gente, por uma das plataformas por onde esse programa circula. Ao meu lado, a minha amiga, a queridíssima, sempre competente, Paula Azar. Tudo bem, Paulinha? Tudo bom, Pedro? Tudo ótimo. E essa semana o Academia de Gigantes é especial. Não, hoje a gente realmente trouxe o gigante, não é um gigante, é o gigante. E quem é o nosso gigante de hoje? Professor Mário Sérgio Cortella. Olha, você sabe que o melhor afago é o exagerado. Machado de Assis, quando alguém o elogiava muito, dizia assim, a cautela. Ele dizia, espera eu terminar. Porque a frase clássica é, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Ai, que Qualquer horror. pessoa que ainda tenha vida a seguir, cautela. Não, mas é o gigante. Professor Cortella é palestrante, professor, educador, filósofo. E eu adoro, porque ele leva as pessoas sempre à reflexão. Ele tem um espaço no Instagram que ele está sempre na plaquinha será, que é isso, né, professor? O primeiro livro que eu escrevi foi sobre Descartes, o filósofo que muita gente que nos ouve, né, e assiste, elas notaram em matemática, né? As pessoas estudaram o produto cartesiano, função de x, etc. Mas Descartes é o introdutor na filosofia contemporânea, moderna, contemporânea, desde o século XVII, da ideia da dúvida metódica. A dúvida metódica, a intenção não é demolidora, é que você edifique aquilo que deseja sobre bases mais sólidas. E a única maneira de você fazê-lo é submeter à dúvida aquilo que tem como certeza, até que você localize algo que seja indubitável. Aí você assenta aquilo que quer fazer. Por isso, todas as coisas que eu coloco nas redes sociais, quando eu posso, eu escrevo será, será. A ideia do será é a reflexão. Não é a pessoa colocar-se em dúvida como desistência, mas colocar-se em dúvida para não fazê-lo de modo automático, robótico. Não, e é ótimo isso, né? Porque realmente leva as pessoas uma coisa que geralmente, geralmente não, está cada vez mais difícil as pessoas se perguntarem ou questionarem, né? Porque está todo mundo cheio de certezas hoje, né? E muita pouca dúvida, né? Tem uma frase antiga que diz, muito cuidado com uma pessoa de um único livro. Afinal de contas, se ela tem esse tipo de obsessão, esse tipo de fanatismo, sem dúvida haverá um obscurecimento da capacidade dela de convivência, de análise, de reflexão. Então, alguém que, de fato, é fanático ou fanática naquilo que pensa, em todas as áreas da vida, na profissão, na religião, no esporte, né, na família, no trabalho, tudo isso faz com que ela circunscreva a capacidade de viver aquela única fonte. E isso é limitador. Por isso, esse desenvolvimento da capacidade, da ampliação da capacidade de reflexão, ele é necessário. Eu também acho. E, professor, nós fizemos uma live, eu e o professor Cortella, durante a epidemia, ou a pandemia, né, professor? E naquela época a gente achava que a gente podia controlar o futuro, né, até chegar a pandemia. Passamos pelo túnel e do outro lado do túnel estava a inteligência artificial. Coisa boa, nós sermos capazes de pensar sobre isso. Mas se a inteligência artificial aqui estivesse agora, já teria uma resposta mais clara, convincente e muitas vezes falsa. Mas será que vamos ser controlados? Do Sem outro lado dúvida, do túnel, vamos ser não controlados. tenha dúvida. Tem que lembrar que alguns dizem assim, Paula e Pedro, nós estamos evoluindo. Darwin nunca usou a palavra evolução no sentido positivo. Ele usou no sentido que ela tem no grego antigo, que é mudança. Encrenca também evolui, problema também progride, doença também se desenvolve. Portanto, sim, é uma evolução. E podemos evoluir para óbito. Essa é uma escolha. Não é a tecnologia que decidirá por ela mesma. Nós estamos, com as generativas, construindo coisas que possam decidir por elas mesmas. E é ao entrar nisso que a gente poderá, sim, do outro lado do túnel, ter só o outro lado do túnel. A gente a gente tem a internet que trouxe um monte de informação, um monte de possibilidade para a gente, mas ao mesmo tempo você não acha que falta um pouco das pessoas se questionarem, porque às vezes o que está na internet vira verdade, né? Essa capacidade analítica das coisas. Como que o senhor vê isso hoje? Todo encantamento exagerado, ele acaba sendo possuidor de você.
né, todo modo de admiração que ultrapassa a capacidade crítica, que faz com que você seja seduzido ou seduzida a algo, né, de modo imediato, né, sem mediação, isto é, sem um espaço ou um tempo de reflexão, acaba te possuindo. Quando Saint-Exupéry fala no Pequeno Príncipe sobre cativar, né, quando ele diz tu és eternamente responsável por aquilo que cativas, é claro que ele está utilizando o verbo cativar, inclusive em francês, né, em duplo sentido. Aquilo que te atrai, te seduz, pode te cativar. Isto é, te levar a uma admiração grande, mas pode te aprisionar também. E aí o uso da palavra cativo, né, ela é extremamente pertinente nessa situação. E o mundo digital, que é magnífico, ele não é inocente, né, ele não é algo que nos coloque apenas, né, dentro do paraíso. Eu não tenho uma visão catastrofista em relação a isso, mas também não tenho uma visão triunfalista. Eu não acho que nós estamos nos aproximando da redenção da humanidade, e Prometeu, que roubou o fogo dos deuses dentro da mitologia grega, será vingado ao ter sido castigado. Mas também não acho, né, que nós estejamos caminhando, né, para um momento sem alternativa. Quando você fala, Paula, de depois do túnel, é uma escolha nossa. Estará depois do túnel aquilo que a gente admitir que esteja. Por último, eu sempre penso num ditado chinês. Os chineses dizem: você nunca deve cavalgar um tigre. Você nunca deve subir sobre um tigre. Porque depois que você sobe, você não consegue ficar em cima dele e nem descer. Então só tem uma alternativa: cavalga ou não. Essa é a nossa. Pois é, mas a gente vai entrar numa área aí de textos enlatados, de fake news, muito mais, com muito mais ênfase do que se poderia imaginar. Agora, nós tivemos a Revolução Industrial, estamos na era da informação, e eu queria fazer uma provocação para o senhor, professor Cortella. O que o senhor acha que Charlie Chaplin, como ele reeditaria Tempos Modernos nos tempos de hoje? Acho que ele daria um passo. O Tempos Modernos é genial, mas ele tem um problema, no meu entender, na relação ao Chaplin. Eu assisti, reassisti, acho que umas 50 vezes Tempos Modernos. Tem duas cenas que me incomodam. O filme é genial, mas ainda assim ele tem dois incômodos. Chaplin propor que a saída é individual. Isto é, o tempo todo a personagem que ele faz busca uma alternativa dele. O único momento no filme em que ele busca uma saída coletiva, que é quando ele lidera uma passeata, foi por acaso. O caminhão passa, cai dele aquela clássica bandeira vermelha, que os caminhões carregam quando tem alguma mercadoria. Não dá para saber se é vermelho ou não, porque o filme é em preto e branco, mas a gente supõe. E ele pega e sai correndo atrás do caminhão, né? Quem assistiu se lembra, né? Para devolver a bandeira, e vira numa esquina onde tem uma passeata e ele sai à frente, balançando aquilo. O único momento de ação política organizada que ele tem é casual, isto é, não é proposital. E ele o tempo todo passa por baixo da perna do policial, ele consegue furtar alguma coisa. Então, embora Chaplin fosse uma pessoa com uma compreensão mais avançada, né, da organização da vida coletiva, o filme tem um elemento de reacionalidade, né, que é muito forte. Aliás, acho que o que é mais marcante, e aí é a segunda, é nas cenas iniciais em que ele cai dentro de uma engrenagem e sai vivo do outro lado. Isto é, faz parte, a única né? possibilidade de você sair vivo é você ser a engrenagem como um componente dela. Então acho que Chaplin, sim, teria que refazer. Inclusive porque o filme fala de automação, né? Mas ele não fala da automação em si, ele fala do desastre da automação. A máquina de alimentar automaticamente os trabalhadores acaba dando errado, né, de modo muito expressivo. Por isso, como ele não era tão familiarizado com tecnologia, o Chaplin não tinha tanto gosto, né? Não é estranho que ele tenha colocado isso, mas isso já ultrapassou um século. Eu não tenho dúvida que ele faria hoje, né, de outro modo. E esse outro modo colocaria agora, né, a máquina de alimentação que ele engendrou no filme, a fazê-la alimentando a si mesma. Ele era individualista ali, porque estava mostrando o que era para a vida, no meu entendimento, como era a vida de um trabalhador que fazia parte da engrenagem, né? Agora, hoje, nós também fazemos parte da engrenagem, porque hoje está tudo pronto, né? E na era da informação, a informação está vindo pronta, a gente não questiona mais. E cada vez menos, né, professor? Tem uma ideia muito antiga atribuída a Dostoiévski, não é desse jeito que eu vou dizer que ele escreveu, mas é um pouco assim que ela é divulgada,
que afirma que a única maneira de você impedir que um prisioneiro escape é que ele jamais tenha a noção de que ele está dentro de uma prisão. Né? E, portanto, essa ilusão que os gregos chamavam de quimera, né? Essa construção de um mundo que é artificial, né? Em larga escala, e que acaba possuindo corpos e mentes, é uma possibilidade humana. Eu não tenho, né, por ser da área de filosofia, nenhum tipo de obsessão imaginando que isso é fatal. Mas também não acho que é uma impossibilidade. Né? O futuro, nesse sentido, ele está aberto. Né? E quando Chaplin, no início, daquilo que é o trabalho em série, a linha de montagem, quando aquilo que ele mostra no filme indica o que poderia ser, né, a automatização, né, das pessoas e não apenas dos processos, ele dá o tom de algo que veio mais tarde e que está aí no nosso cenário. Cabe a nós escolhermos se a gente vai aderir a isso de modo inocente, como O Silêncio dos Inocentes. Né? Você lembra que o filme, o título em inglês é The Silence of the Lambs, né, dos cordeiros. Se a gente vai como cordeirinho ou se a gente esperneia, usa um direito antigo, que é recusar aquilo que poderá a nós ser danoso. A inteligência artificial ajuda num monte de coisa, mas também dá uma certa preguiça de pensar. Porque o que você demoraria, às vezes, um dia inteiro para escrever um texto ou para desenvolver um tema, às vezes você joga num chat GPT da vida e ele te traz isso pronto em minutos. Qual é o perigo disso para os gigantes que estão assistindo a gente? Qual é o perigo disso para a humanidade, Cortella? Desidratar nossa capacidade intelectual. Evidentemente que ninguém é tolo a ponto de supor que a gente deva, por exemplo, eliminar escadas rolantes, né? Ou que a gente deva eliminar os elevadores, embora seja até saudável não tê-los, né, o tempo todo em função da necessidade de exercício, ainda assim. Né? Eu não quero, quando eu entro num avião, que os dois computadores de bordo, que usualmente trabalham pareados, que eles deixem de ser e eu fique apenas na mão do piloto e do primeiro oficial. Acho que durante um bom tempo assim foi. A automatização de processos e condutas permitiu, né, que o protocolo fosse muito mais seguro. Mas, de modo algum, né, e tudo isso permitiria também que a gente entendesse como redentor. Né? Não dá para imaginar, né, que a máquina ela nos ameaça o tempo todo. Ao contrário, o exemplo que eu mais uso, Pedro, é quando eu entro no elevador, eu quero que ele seja automático, mas eu não quero que ele seja autônomo. Né? Qual é a diferença entre automático e autônomo? Automático é aquele que funciona por si após a nossa programação. Autônomo é aquele que funciona a partir da vontade dele. Quando eu entro no elevador, eu aperto o botão, eu quero que ele seja automático. Eu não quero levar o elevador até lá em cima, eu quero que ele vá. Mas eu não quero que ele seja autônomo, isto é, que ele decida para onde ele vai. Se ele fizer isso, for autônomo, é um erro, né, nosso. Nesse sentido, a tecnologia da inteligência artificial ela existe para nós há muito tempo, mas ela, como eu dizia, ela desidrata uma parcela da nossa capacidade. Hoje, na estrutura escolar, né, na escolaridade formal, se vem tendo uma cautela um pouco mais expressiva em relação ao uso de tecnologias de informação e de comunicação, à medida em que, tal como nós ficamos um pouco mais sedentários em relação ao uso do corpo, que esse sedentarismo intelectual ele acaba gerando atrofia. Né? E essa atrofia, ela inclusive fará com que haja um obstáculo maior para que a gente resista, se for necessário, às coisas generativas. A internet ela veio somar muito na área de jornalismo, professor. Eu sou editora da época que não existia a internet. Eu fui editora internacional, então para checar, quando tinha guerra, para checar uma notícia era um caos, né? A gente checava, eu sou da época que checava a notícia via Telex, exatamente isso. Ou fax, não tinha como checar notícia se não fosse isso. Hoje, com o advento da tecnologia, a notícia vai muito mais rápido, principalmente as notícias que você tem que ter uma comunicação a longa distância, né? Mas eu vejo com muita cautela a história de algumas redações estarem querendo entrar na inteligência artificial. Porque aí você sabe que quem é que vai abastecer essa notícia, você não vê,
Você não sabe de onde vem e nem se vê intencional. Então, eu acho muito complicado. E eu vejo já nas redações hoje muita pouca checagem de notícia, o que também é um erro. Né? Eu tô cortando a própria carne, que é um erro você não checar uma notícia e dar essa notícia porque você acha que você tem que ganhar no tempo. E aí o Tempos Moderno vem com a história de ganhar no tempo e a gente achar que a comunicação, quanto mais rápida, mais precisa ela vai ser. E é o contrário, né? Menos precisa ela vai ser, porque ela vem com pouca precisão de veracidade. Como é que o senhor vê isso hoje? A reação intempestiva, aquela em que não há uma mediação, como eu falava antes, em que ela é imediata, ela produz dificuldade mesmo de reflexão. Uma das coisas que faz com que haja um aumento da retórica furiosa, de uma convivência que é mais um digládio do que, de fato, uma discordância, é o fato de que, não havendo um tempo de intervalo entre aquilo que eu recebo a partir do que alguém enviou e o meu tempo de resposta, porque eu consigo fazê-lo instantaneamente, eu não preciso fazer algo que aparece até, né, dentro de uma outra área. Né? Há uma diferença entre você, por exemplo, utilizar um equipamento que você não tem controle. Né? Um carro automático é diferente de um carro com a marcha que se troca. Você tem um tempo no trocar a marcha que, inclusive, te permitirá refletir melhor sobre o que você está fazendo. A troca automática, ela não é algo que te dê tanta margem, né, de manobra. Nesse sentido, claro, o jornalismo já usa isso de maneira expressiva. Né? Se olhar pelo mundo afora, o número de matérias que hoje são produzidas a partir, né, de uma máquina, né, de uma generativa, ele é imenso. Acho que a grande tarefa da imprensa, especialmente daquela que lida com a apuração no cotidiano, é a checagem da veracidade. Porque sempre a fonte decidiu. Nas vezes em que eu tive a chance de contigo conversar, você como jornalista e eu como fonte, a intenção é que, primeiro, eu tinha que ter credibilidade para que você falasse comigo e você também. Porque, do contrário, eu não falaria, né, para que eu não pudesse ali ser distorcido no que colocava. Por isso, essa capacidade de funcionar, né, como uma estrutura de checagem, de autenticação, né, aquilo que na área documental os cartórios fizeram e fazem, né, durante décadas a partir das reformas, né, no Brasil trazidas pelo Marquês de Pombal, né, é uma coisa mais antiga. Acho que parte da mídia tem isso também. Por outro lado, a nossa convicção de que é o mundo digital que produz essa distorção, ela não é tão correta. Né? Afinal, se grandes corporações hoje estão no campo da mídia digital, no campo da mídia impressa, ou da rádio, ou da TV, sempre foram grupos, né, com a mesma forma de domínio, né, e de presença. Eu gosto demais quando o Milor fala algo, isso nos anos 80, que é para pensar. Ele dizia, todo jornal, ele está falando de jornal impresso, todo jornal deveria ter na capa, né, no frontispício, um aviso. Toda semelhança com fatos ou pessoas reais é mera coincidência. A questão é que isso saiu, né, do campo do impresso e foi para o campo digital. A transformação de átomos em bits fez com que isso ganhasse uma diluição maior. É difícil escrever livro. Você lembrou no ponto de partida, né, que eu sou escritor, porque a palavra fica. A palavra escrita. A palavra fica. E eu preciso cautela quando algo vou escrever, especialmente quando é livro. No mundo digital, há uma substituição tão veloz, né, daquilo que é colocado, que não dá tempo até, né, de você sofrer tanto. Aquele lema que vocês tinham no jornalismo dos anos 70, 80, né, você era criança nos anos 70, mas nos 80 já estava, né, em atividade, de que, fique tranquila, amanhã o que está impresso hoje serve para embrulhar peixe, né? Ele já não tem tanta validade. A minha geração teve uma sorte, né? Nada do que a gente fez de tolice aos 16 anos está registrado. Então há uma perenidade, né, naquilo que é a frequência do erro, né, daquilo que é o desvio, do drible, que ela fica um pouco mais marcante. Mas acho que o jornalismo terá que reinventar a sua capacidade de presença, sendo muito mais alguém que estruture confiança. No mundo digital hoje, quando eu me deparo com uma notícia, né, e eu tenho a suspeita de que ela pode não ser verdadeira, de que ela é uma notícia falsa,
evidentemente que eu vou atrás das fontes que eu confio. E da onde vem essa credibilidade? De tempos anteriores, do fato de que há apuração. Ainda assim, com cautela. Afinal, né, dizem alguns muçulmanos, confiem em Alá, mas amarre bem os seus camelos. A internet democratizou toda a informação, mas por trás dessa democracia existem empresas, existem companhias e existem algoritmos, que é o que se fala hoje, que é como você não deixar pessoal uma decisão quase, né? Você fala, não, é o algoritmo que está te entregando isso ou não, mas existe uma decisão de alguma companhia por trás. Como é que você vê isso em relação, inclusive, à informação, Cortella, que chega às pessoas? Nos anos 60 e 70, durante períodos autoritários na América Latina e no Brasil também, a gente, quando queria enfrentar algo, dizia, não, é o sistema. É o sistema. Né? Os norte-americanos usam até hoje a noção de establishment. É o sistema. Agora, a palavra que é aquela que é coberta é o algoritmo. Né? Uhum. Tudo isso permite que as pessoas se coloquem do lado de fora e não do lado de dentro. Seja sistema ou algoritmo, é preciso pensar qual é o teu lugar dentro disso ou o meu lugar. Isto é, o algoritmo decide sim como é que ele direciona, mas que conteúdo gero eu? O que eu produzo? Qual é a minha responsabilidade? O que eu consumo? Né? A gente se lembra, nos tempos em que havia só a TV, né, e não havia outras plataformas como essa, em que quando alguém reclamava do conteúdo de um programa, porque dizendo que era pornográfico ou que ele era tendencioso, a frase clássica era, desligue. Uhum. Muda de canal. Não assista. Não consuma. A mesma coisa vale hoje. Mas o algoritmo me direciona. Bom, ele te direciona porque você está solto, está frouxo. Se você não tiver frouxo, se você estiver firme, né, naquilo, ele te seduz, ele te encanta, ele te possui. Ele tem essa capacidade. Aliás, porque essa é a função, né, de um algoritmo. Ele automatizar, né, os processos. Por isso, acho que hoje nós temos que ficar alertas. Não é um descarte, né, dessa questão, mas também não é uma adesão ingênua. Né? Não é que dizer, não, tudo bem, isso vai melhorar bastante para a gente. Não necessariamente. Né? A gente tem hoje redes sociais que são absolutamente encantadoras. Eu jamais chegaria a um público que eu chego hoje. Sou professor de universidade. Né? Hoje eu chego a 22 milhões de seguidores nas várias redes. Eu tenho um menino de 8 anos de idade que diz, eu adoro você, eu te vejo. Ele virou TikToker. Isso, exatamente. TikToker. Então, nunca eu chegaria desse modo. Mas eu não preciso cautela com o conteúdo que eu produzo. Por outro lado, né, claro, também parte das coisas que são falsas, elas circulam na mesma dimensão. A expressão que você usou no ponto de partida, que é a democratização, ela é verdadeira no sentido de ampliar o acesso. Mas ampliar o acesso, aumentar o tamanho do prato, não necessariamente dá mais qualidade à comida. Agora, professor, por falar em democracia, e entrando no assunto de democracia, as pessoas estão cada vez mais reticentes a ter um diálogo, principalmente se outra pessoa que ele for dialogar não concordar com o que ele fala. Então, as pessoas não estão mais dialogando para falar sobre partes ou acrescentar partes que sejam contrárias ao que ela pensa. É uma pena. Cada vez mais os conflitos... e como é que a gente fala em democracia numa era dessa que a gente não consegue criar diálogos com pessoas? Então, a democracia é a única alternativa para resolver essa questão. Pois é. A democracia admitiu essa condição. O famoso paradoxo do Karl Popper, do filósofo britânico, continua valendo. É preciso ser intolerante com os intolerantes. Uhum. É necessário recusar a capacidade de igualdade de participação. Não existe possibilidade que uma ditadura de qualquer natureza, se venha de onde vier, que ela lide com isso de um jeito bom. A democracia admite que as pessoas peçam a ditadura nas ruas. Mas a ditadura não admite que se peça a democracia nas ruas. Nesse sentido, né, a democracia ela tem a possibilidade de fazer com que, com tudo aquilo que está à volta como mecanismo de proteção, que os democracidas eles não tenham presença. E eu venho lidando ultimamente com uma ideia que não é minha. Eu já vi citada várias vezes como sendo de autoria, né, de uma comunidade indígena norte-americana. Já vasculhei, até faz sentido que seja o que eu vou dizer.
não sei se a fonte é exatamente essa, que diz: dentro de mim moram 2 cachorros. E eles brigam constantemente. Um deles é cruel, é mau, é bruto. E o outro é generoso, é bom, é acolhedor. Qual vai vencer a luta? Aquele que o alimentar mais. Sim. Então a democracia decide qual cachorro ela vai alimentar. O bruto, o violento, o danoso ou o outro que cuida, protege, partilha, convive. Nesta hora, é claro, né? Se nós não tivermos mecanismos, instrumentos, ferramentas, ela degenera. Né? Há uma coisa que é clássica, né? Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Sim. Né? E, portanto, esta ideia, né, de admitir a divergência é necessária. O conflito é criativo, o que não é criativo é o confronto. Né? Uma das coisas boas dentro daquilo que é o teatro, né, você que tem experiência nisso, né, Pedro, é o quanto que ele traz o conflito para o palco e mostra a beleza, e ali ele tece um enredo, um drama, e ele pode também caminhar para o campo da tragédia e caminhar para o confronto, e não para o conflito. Né? Quando você olha Shakespeare, né, você está olhando ali uma série de circunstâncias em que o destino decide. Na democracia, a lógica é que o destino não decide, somos nós. O convívio com o contraditório hoje está mais difícil, ou hoje é justamente porque a gente convive com muito mais informações contraditórias, porque você tem as redes sociais, porque antes você vivia na sua bolha, vamos dizer assim, de pessoas que pensavam igual. Hoje você é posto todo dia frente a frente com gente que talvez pense diferente de você. Esse convívio com o contraditório está mais difícil hoje, ou a gente está engatinhando nisso ainda e está aprendendo a conviver com isso? Nós encontramos hoje o contraditório. Antes você não tinha tanto essa possibilidade. Né, o número de pessoas que tinham um lugar para colocar a sua posição era muito mais restrito. Eu nasci na cidade de Londrina, no Paraná, e me mudei para São Paulo com 13 anos de idade. Quando eu ia à área central de São Paulo, que os mais antigos chamamos de cidade, eu vou à cidade, significava ir à Praça da Sé. Ali havia, muitas vezes, uma pessoa que subia, chegava com um caixotinho, aqueles caixotes antigos de varejo ou atacado, subia no caixote e começava ou a pregar, ou a falar, ou a anunciar. Tinha que ter o caixotinho. O mundo digital ofereceu um caixotinho para cada um. Só que é um terreno baldio, né, professor? Isso, claro. Cada um tem seu caixote e aí a gente decide se aquilo vale ou não. Né? Qual é tem um caixote que vale mais? Qual é a opinião mais abalizada? Uma das coisas que se trouxe nesse tempo, né, na divergência de postura, é o relativismo, que é um perigo do ponto de vista da ética e da comunicação. Isto é, vale tudo. Se eu penso, assim é. Eu gosto quando Erich Fromm diz: liberdade não é licença. O fato de eu ser livre não me autoriza a fazer algumas coisas. Aliás, porque eu sou livre, eu posso fazer. Mas aquilo que posso, mas não devo, eu preciso ser responsabilizado. E hoje, isso que é o terreno baldio, em que os caixotes estão soltos, ele tem que ser ordenado, ele não tem que ser constrangido, não tem que ser recusado, mas ele tem que ter regras que são claras, né, de maneira que a gente não faça de algo que pode ter uma positividade, que é o vir à tona das diferentes posturas, e aquilo se tornar uma eliminação de quem pensa direito. Eu convivi 18 anos com Paulo Freire, ele foi meu orientador de doutorado, né, e ele era uma pessoa extremamente polêmica, e ele não recusaria a divergência. Eu digo com frequência, Paulo Freire jamais seria contra que alguém contra ele fosse. Paulo Freire seria contra que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. Desde que, claro, aquilo que ele trazia fosse uma discordância respeitosa, e não bruta, danosa, eliminatória. Por isso, sim, vale bastante. Os conflitos eles se tornaram diferenciados, eles ganharam uma amplidão que antes não se tinha, né? E nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo, inclusive, a lidar com essa situação que é muito nova. Em 20 anos, né, você imaginar Ayrton Senna, que em 1994 faleceu, 2024, 30 anos, o que ele não conheceu? Quase nada do que nós temos hoje de tecnologia. Né? Né? Pegando aí uma referência nossa. 30 anos sem Ayrton Senna, em 2024, o que ele conheceu? Quase nada. Aliás, quase não deu tempo dele conhecer o CD. Certo? É verdade. Você imagina as outras coisas que vieram, né, em sequência, um mundo que alterou. A Fórmula 1
mudou o modo da prática, as regras foram diferentes, né? A própria experiência que esse mundo tecnológico trouxe mudou bastante as coisas. Por isso, sim, né, a gente tem hoje uma novidade que a gente ainda não tem muita clareza de como é que lida com ela. Você acha que hoje, Cortella, o que nos divide, o que nos diferencia um do outro, de posição e tal, é muito mais reforçado do que o que nos une como povo, por exemplo? Sim, porque como nós estamos num momento muito difícil de vida da humanidade, nós temos hoje uma capacidade de promoção da vida imensa, essa capacidade, mas de biocídio também imenso. Né? Hoje nenhum de nós fica imune aos abalos em outros lugares. Nós estamos aqui agora dialogando, de repente, um outro terremoto em Taiwan cancela a possibilidade de produção de chips por um mês e, de repente, toda a nossa estrutura desaba. A condição econômica, a possibilidade de sustentação, né, a geração, né, de energia. Nós estamos aqui conversando e eclode uma guerra num lugar, porque alguém, ao ser atacado, reage e essa reação acaba hiperdimensionada. Nós não tínhamos essa interdependência. Hoje sim se vive o que se chamava, né, de globalização, né, a mundialização de tudo, a interdependência contínua. Não existe possibilidade, né, de haver algum tipo de abalo num lugar que não tenha reflexo também no conjunto do outro. Portanto, a disputa pela vida ficou mais expressiva. Se ela ficou mais expressiva, evidentemente que quem não pensa como eu será olhado como alguém que está do outro lado do rio. E se ele está do outro lado do rio, eu vou usar de propósito agora a palavra, porque é daí que vem. Ele é meu rival. Se ele é da aldeia do outro lado do rio e eu sou da aldeia desse lado do rio, o meu rival, ele vai querer usar minha água, vai querer desviar, ele vai esgotar os recursos que estão ali. Você imagine no momento em que a China crescer mais ainda na condição. E depois de décadas de degradação, de quebra das condições ambientais, em que nós decidimos, por exemplo, no Ocidente, né, que cada um de nós teria direito a ter um carro, a ter 3 ou 4 aparelhos de TV, que cada um de nós teria um mobile, né? Imagine quando os chineses chegarem, eles vão dizer, agora não dá mais. Agora não dá porque está esgotando o planeta. Ah, é? Na nossa vez? Uhum. Então, vocês não dão, nós vamos tomar. Você diz assim, mas isso é mais ou menos como a gente não imaginava, né, que haveria uma pandemia que ia imobilizar a humanidade e colocá-la de joelhos. Esquecemos rapidamente. Seremos colocados de joelho de novo, né, se bobearmos. E é interessante, né, Paula, porque a vida nasceu de fato no Oriente do planeta. Sim. Né? Em larga escala, quando o domínio era no Oriente, até há 500 anos, a lógica era, né, que você estava, quando estava no caminho certo, estava orientado ou desorientado. Né? Uhum. De 500 anos para cá, ela passou a ter o domínio no norte do planeta. Primeiro o mundo britânico, depois o mundo norte-americano. E a gente acabou ficando norteado ou desnorteado. Agora nós estamos nos orientando de novo. Né? Portanto, estamos lidando com povos que têm 5.000 anos de história. E não povos que têm 500 anos de história. Pois é, mas nós nunca olhamos tanto para eles como olhamos agora, e isso por causa da globalização, né, Sim. professor? Sim, se você imaginar tudo que a gente lê, né, em relação ao mundo de lá, era Marco Polo, Sim. em que 80% é fantasia. Se você lê as obras em relação ao mundo árabe, né, em relação ao mundo, né, asiático, quase tudo na literatura era fantasia. Essa criação, ela é sempre do imaginário, né, romanceado. Agora não, agora é concreto. Né? E nesse sentido, é claro, há políticas que alteram o modo de fazer. E a tecnologia está numa dependência, sim, daqueles que lidam bem, né, com os algoritmos, inclusive porque inventaram, né, a aritmética. Né? O Ocidente muito limitado nisso. Você imaginou a impossibilidade do mundo cibernético, né? Se a gente ficar só com algarismos romanos, não haveria um povo que não tinha o zero, não poderia ter o sistema binário, como é o caso do mundo ocidental. Né? Por que eu digo isso? Porque, é claro, né, a disputa é grande. Então, essa disputa acaba gerando a impossibilidade, né, de nós organizarmos melhor nossa convivência. Eu brinco, Pedro, que talvez o melhor momento em que nós teremos a possibilidade de uma convivência mais harmônica é no dia em que, nas Olimpíadas, cada país parar de desfilar com a sua própria bandeira. Certo?
Hoje a gente está tendo um monte de guerra eclodindo no mundo, algumas delas por questões religiosas. Faz sentido matar em nome de Deus? Sempre se fez isso. Né? Nós temos hoje uma violência menor do que a gente já tinha. Nós tivemos momentos na história humana que ultrapassaram muito a capacidade de brutalidade, né, e de morticínio. É que hoje nós temos uma força maior para fazê-lo. Mas a mesma pessoa, num lugar que é capaz de eliminar outra pessoa, encontra ao seu lado alguém que é capaz de cuidar dela, da pessoa que está ferida. Então, o mesmo ser humano que elimina é o mesmo que pode apoiar. A diferença hoje é que nós temos uma tecnologia de eliminação que é mais expressiva. Você imagine, a Primeira Guerra Mundial, né, em 1918, ela teve, de 14 a 18, ela teve 16 milhões de mortos. A Segunda teve 60 milhões. Se você somar o conjunto dos confrontos que nós temos atualmente, eles não chegam ainda próximo ao que foi a Segunda Guerra. Mas eles vão dando passos afora a guerra urbana que se tem, né, em vários lugares, Guerra com o civis, domínio. né, E nesse sentido, a violência é menor. A gente tem hoje mais recusa à violência e mais capacidade e mais notícias sobre a violência. Né? Então, Que dá uma amenizada, né, professor? vai anestesiando, né? Você vai se habituando. A frase mais perigosa é faz parte da vida. No momento que a gente admite que a morte faz parte da vida, nesse sentido, né, é negativo. Né? Afinal de contas... E a gente olha e fala, mas eles brigam faz tempo, isso nunca vai se resolver, então isso vira rotina, né? As pessoas acham que é rotina, uma guerra é rotina, isso é uma loucura, né? Sim, porque acaba colocando no caminho da normalidade aquilo que não é. Pois é. Eu preciso tossir um pouco. Agora, professor, voltando ao assunto um pouco da democracia, enquanto nós não tivermos, nós falávamos sobre poder conversar com uma ideia oposta à nossa, se nós não fizermos isso com a educação e não tivermos educação para isso, isso vira um confronto, nunca vai ser um conflito. Sim. Né? Nós estamos aqui no Brasil, podemos contar com a educação para termos um diálogo com o oposto? Se a gente entender a educação como uma formação de pessoas, sim. Se a gente pega um pedaço da educação, que é a escolarização, nossa dificuldade é maior. Né? Educação e escolarização não são sinônimos. Educação é o processo formativo de alguém que se dá na família, né? Que se dá no lazer, que se dá no trabalho, que se dá no clube, na religião. Já a educação escolar é específica dentro de um processo, né, direto. Nós não estamos mais dentro da miserabilidade que estávamos há 40 anos na educação escolar. Mas estamos só no começo de um processo que, em larga escala, foi interrompido, né, durante o momento pandêmico, à medida em que a pandemia teve, né, de organizar de outro modo o processo de escolarização, e isso coincidiu com o momento em que a escolarização também estava sendo desvalorizada. Então, esses dois movimentos, um processo pandêmico, que tem que afastar as pessoas do convívio, por outro lado, sem que houvesse, né, uma gestão pública mais expressiva nessa direção, acaba levando a um resultado desastroso. Se nós olhamos a escola brasileira, ela deu muitos passos nos tempos, né, em que nós saímos do momento autoritário do Brasil, e ela começou a crescer enquanto democratização do acesso e da permanência, mas ainda muito precária. Nós estávamos na UTI, na educação, há 40 anos, fomos para a enfermaria, mas vamos demorar um pouco ainda para ter alta. Como que você vê esse afastamento que a gente teve na pandemia? O problema que vai ficar para essas crianças, por exemplo, que ficaram 2 anos sem ter uma escola de convívio diário e tal. Como que o senhor vê isso para os próximos adultos? Aí, vai demorar uma década para a gente recuperar isso se não houver um impulsionamento. Né? Coisas nessa área, na área de educação escolar, quando elas têm um abalo com essa densidade, elas demoram pelo menos uma década para dar esse passo. Por isso, as políticas públicas elas têm que se dirigir para a recuperação disso. Elas têm que ter atividades que sejam suplementares. Tal como se faz suplementação alimentar, tal como se faz programas sociais de apoio de renda, tal como se faz atividades de cuidado na área de educação escolar, tem de ser feito também. Afinal de contas, essa geração que passou por esse abalo, ela
talvez não precisasse mesmo da escola naquele momento. Quando a gente olha os resultados que saíram agora pelo planeta fora, né? Não só no Brasil, em outros lugares também. A sensação que se tem é que não fez tanta falta quando a gente olha outras situações em relação ao conteúdo específico. Mas ela fez falta em relação a cuidados, em relação à atenção de saúde, em relação à prevenção, né, da violência contra a criança e o jovem. Não é impossível, mas demora um pouco. A grande encrenca, Pedro, é que no Brasil ainda, mas não para sempre, educação tem sido um projeto de governo, e não pode ser-lo. Tem que ser um projeto de nação. Os países que conseguiram dar um salto nessa área positivo, eles tornaram a educação um projeto nacional, e aí o governo, que é eleito, precisa se comprometer com aquele projeto. Senão, ele perde espaço. Nós continuamos lidando com a educação escolar ainda como uma questão de governo, e, portanto, ligada a mandato, né? E isso, claro, acaba trazendo um descompasso muito forte. Essa geração, ela foi, sim, né, transtornada por essa situação. Se no mundo do trabalho houve falências, na área da educação escolar também. Mas no mundo do trabalho também houve alteração de processos, com home office, né, com uma noção nossa mais nítida, que a gente não precisava de tantos recursos para algumas coisas que fazíamos. Então, sem trazer aqui à tola, quando usada de modo contínuo, a ideia de que valeu a experiência, né, porque algumas coisas a experiência é tão danosa que ela acaba não tendo valia, ainda assim, né, nós estamos, para usar aí o Churchill, nós estamos só no fim do começo, e não no começo do fim. Agora, professora, a gente já está caminhando para o nosso, infelizmente, nosso final do podcast. Eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor teria feito diferente na sua jornada. Eu teria alterado um pouco mais o meu modo de presença dentro do mundo tecnológico. Eu passei a participar mais diretamente, né, do mundo digital a partir de 2018, porque o Pedro Cortella, meu filho que tem menos idade, que é jornalista, ele fez todo um trabalho de convencimento de que eu mergulhasse nisso, e para mim foi um resultado genial, né, essa amplificação da presença, mas eu acho que eu retardei um pouco essa entrada. De todo o restante, né, anterior a isso, olhando o de agora, da década mais recente, é provável que nos momentos anteriores, né, eu tivesse ordenado melhor a minha ampliação de capacidade em outras áreas. Eu tenho formação na área de filosofia, acabei me formando também no campo da educação escolar, né, e uma das coisas que eu deveria ter me dedicado mais, e eu fui secretário de Educação na capital paulista, era algo que agora é absolutamente urgente. E foi duas frustrações que eu teria mudado. Uma delas partilhada com o Dr. Dalmo Dall'Aria, um genial jurista, né, que viveu no Brasil. Quando eu era secretário de Educação, ele era o secretário de Justiça dentro da prefeitura. E nós tentamos, durante um ano, alterar um pouco, né, o modo de atendimento às crianças que têm que encontrar pais separados. Uhum. Isso normalmente se dá no porão do fórum ou em alguns lugares. É uma situação horrorosa. A criança só pode encontrar o pai ou a mãe ou alguém da família, né? Sempre é algo que é ruim. E a gente queria usar as escolas para que no final de semana o encontro se desse num espaço aberto, no parque. Não conseguimos porque isso exigiria, né, uma dedicação de estrutura de segurança, de alimentação. Então mexeria tanto que não dá. A segunda é que as pessoas que têm alguma síndrome dentro do espectro autista, né, não conseguem ser atendidos quase dentro da atividade pública, né? E esse era um pedaço que eu deveria ter me dedicado mais. Se você pergunta em relação à minha carreira pessoal, eu não imagino que eu devesse, né, alterar tanto o processo, porque como, né, eu parti de um campo que é a filosofia. A docência já é considerada um trabalho marginal. Você imagine dentro da filosofia a docência. Só faltava eu ser artista de teatro. Né? Aí completaria, né, a tarefa de cigarro e não de formiga. Mas não mexeria, né, nesses caminhos. Eu não fiz uma programação desde esse ano de 2024. Faz 50 anos que sou professor. Eu comecei a dar aulas na universidade em 1974, quando eu estava no segundo ano de filosofia. A única coisa, né, que eu imagino que eu me comprometi não era assim, primeiro fazer isso, depois fazer isso. Não. Eu tinha um compromisso, que eu não queria ser medíocre.
Fizesse o que fizesse, teria que ser o melhor modo de fazê-lo. Se eu fosse professor como eu sou, eu teria que ser o melhor modo Cortella de ser professor. Eu não teria que ser melhor que Paulo ou Pedro. Eu teria que ser o melhor modo meu de ser professor, para não ser medíocre. Né? E nesse sentido, o que eu mudaria, não lembro. Né? Uma das coisas boas é que a memória é seletiva. Agora, só complementando, o senhor escreveu 50 livros. Sim. O senhor disse que vai escrever 54. 54. Eu nasci no ano de 1954 e quando eu nasci minha cidade tinha 20 anos, Londrina de 1934. Né? E eu decidi que na vida eu faria o mesmo número de livros que o ano em que eu nasci, no século XX. Já tenho 50, tem 2 que sairão, né, em 2024, um que sairá em 2025, é o 53º, e o último tem só o título, que Cláudia, com quem eu sou casado, deu, que é um ótimo título para um último livro, que é Um Pouco Antes do Quase. Sensacional. Cortella, o mundo hoje vive uma era obscura ou ela está numa era de iluminação e é justamente por isso que a gente vê a bagunça? Não dá para saber. Em filosofia a gente diz que quem menos sabe da água é o peixe. Ele precisaria sair dali para poder olhar. Não tem como você olhar-se, né, em 2023, 24, 25 e dizer é assim. A gente tem de um certo distanciamento. Nessa hora temos de aprender com os povos milenares em vários lugares. Há uma anedota clássica, nunca confirmada, mas que vale para isso que você está dizendo agora, né, em que um dia perguntaram ao Mao Tse-tung, né, na China, o que o senhor pensa da Revolução Francesa, a de 1789, ele disse, é muito cedo para avaliar. E se você pudesse, Cortella, de todo o conhecimento que você adquiriu na vida, deixar uma única dica para quem está assistindo agora, qual seria essa dica de ouro? A dica da minha avó Rosária Barbagallo, italiana pelo lado paterno meu, que dizia, filho, tudo que não souber desligar, não ligue. Sensacional, isso. E é muito bom a gente levar essa dica para a vida. Agora, o que faz uma pessoa ser gigante, professor? Ela saber que ela é pequena. Uma pessoa que já se entenda gigante não o será. A única maneira de crescer é saber-se pequeno. Não é saber-se submetido, né, à ideia, né, de inferioridade. Mas ter clareza que só pode crescer quem se sabe pequeno. Quem supuser que já é grande o suficiente vai continuar pequenininho. Pois é. Por isso que eu sou da área do magistério. Né? O magistério, a ideia de magno no grego antigo, de onde é magistério, magistrado, magnífico, é aquilo que eleva. Né? Ela é uma palavra de origem sânscrita. Né? Mag é aquilo que faz crescer. A noção do gigante, que é um outro termo para designar uma das formas mitológicas gregas, ela traz essa ideia. Mas eu tenho total certeza de que só é capaz de agigantar-se quem sabe que é pequeno e, portanto, né, sabe que para crescer não é necessário e nem decente para crescer abaixar outra pessoa. Pois é, isso é uma prática que algumas pessoas acham que tem que fazer, que eu acho que nos dias de hoje não cola mais, né, não, não deve. Né? Pode até fazer, mas continuará do tamanho que estava. Né? A sombra do gigante, ela pode se dar até de modo ilusório ao lado de uma pessoa de uma estatura pequena. Quando o sol, dependendo do ângulo, bate, dependendo de por onde você ilumina, só olha as redes sociais. Dependendo de por onde você ilumina, a sombra de alguém pequeno fica imensa. Né? Então, cautela. Jamais ligue aquilo que você não puder desligar. E por falar em redes sociais, Cortella, quem quiser algum contato contigo, por onde te segue, tem site, tem alguma coisa? Todas as minhas redes sociais têm ali, né, as formas de contato, né, e eu as tenho e gosto de ter. A Agência Sofia, que é a do Pedro Cortella, que não tenho parceria com ele, ao contrário, sou cliente né, daquilo que ele faz como marketing digital, etc. Ela faz a gestão, né, de todas as vezes. E ali se encontra, né, sempre, né, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no TikTok, seja no LinkedIn, né, seja em tudo que a gente tem hoje aberto esse modo de contato, que vale bastante. E, claro, tem o site MS Mário Sérgio Cortella, né, que pode ser olhado também, que nesse momento está sendo revisto, né, para conter os livros que estão chegando. Você pode falar o próximo título? Sim, o próximo ele sai, né, em breve, nessa nossa conversa, quando nós estivermos, né, dentro de um processo
de publicação mais direto, uma das coisas boas é que ele trata de religião, religiosidade e espiritualidade. O livro se chama Deus me livre. Deus me livre no duplo sentido da expressão, né? Isto é, Deus me livre, afaste esse horror e, por outro lado, me ampare, né? Ele é apoiado numa ideia muito intrigante do Chesterton, um cristão, mais contemporâneo a nós, muito sagaz, em que ele dizia, não existisse Deus, não existiriam os ateus. Pois é. Pois é. O livro não é sobre ateísmo, o livro é sobre espiritualidade, religião e religiosidade. E ele começa, Paula, contando uma coisa que é gostoso. Eu, quando eu tinha 12 anos de idade, eu dizia para todo mundo que eu ia ser o primeiro Papa brasileiro. O senhor foi monge, né? Eu fui monge carmelita descalço, vim na clausura, né? Eu dizia que eu ia ser o primeiro Papa brasileiro. Pelo óbvio, eu não sou o primeiro Papa brasileiro. Mas ter querido ser me ajudou bastante a vir até onde eu cheguei. É, porque a gente... Sim, você tem a expectativa. Expectativa de sempre estar... Mas eu tenho uma vantagem. O Papa Francisco tem o mesmo nome de batismo que eu, Mário. Né, que é Mário Bergoglio. Então eu não sou o primeiro Papa brasileiro, nem o primeiro Papa latino-americano, mas tem o mesmo nome de batismo. Foi representado. Cortella, muito obrigado pela tua presença aqui, por dividir um pouco de tanto conhecimento com a gente. Já fica o convite para voltar para essa academia quando você puder, tá bom? Que bom, fico feliz. Uma das coisas boas é fazer algo que, né, Platão, ele adotou, que era um lugar onde a gente sentava no meio do jardim para conversar, que era o Jardim de Academos. Esse Jardim de Academos, onde a conversa se dava, vai depois trazer à tona a ideia de academia. E a Academia de Platão foi a primeira universidade, em tese, com essa noção que nós temos, né? Depois Aristóteles fundou, ao lado do templo de Apolo Lício, um lugar onde as pessoas se juntavam para dialogar, que foi chamado de Liceu. Olha quanta coisa inútil a gente não sabe. Professor, super obrigada por ter vindo à nossa academia, e a gente não podíamos deixar de falar com o senhor, porque o senhor realmente é o pensador gigante que nós temos no Brasil. Eu já disse no partido e digo de novo, o elogio tem que ser exagerado. É muito exagerado. Obrigado. Obrigada, professor. E você que está assistindo a gente, semana que vem a gente está de volta. Já segue a gente no canal, ativa o sininho para receber sempre as nossas novidades e siga a gente em todas as redes, o Academia de Gigantes. E deixe os seus comentários, por favor. Por favor, comente, que é isso que a gente mais quer. A gente quer fazer as pessoas pensarem e comentarem. Então agora, Paulinha, agora, Cortella, a gente olha para aquela câmera ali e a gente dá um tchau, porque aí a gente volta só semana que vem. Oh, que coisa boa. Até!